Bom dia, turminha do terceiro ano. A gente está entrando aí na nossa quinta semaninha aí desse período de quarentena. Então, nessa quinta semana aí, a gente vai falar da flexibilização do trabalho e de direitos trabalhistas. Vocês vão ver que tem uma grande diferença aí na situação do Brasil aí e de outros países também. Ok, turminha. Mas antes disso, eu vou deixar um alertazinho para vocês que evitem sair de casa e, se saírem, não esqueçam de usar máscara e higienizar sempre as mãos, essas partes que ficam expostas, braços, pernas, mãos, sempre com álcool em gel. Chegou da rua, já separa a roupa ali para lavar logo, já toma algum banho. Vamos cuidar dessa parte aí, porque quanto mais a gente cuidar desses aspectos aí, dessas questões aí, mais cedo essa quarentena vai acabar, porque os casos em Águas Lindas têm aumentado e vamos tentar diminuir isso aí. E a taxa de contaminados está entre pessoas de 14 a 27 anos. Então, é mais essas pessoas que estão andando na rua, essas pessoas que não estão tomando cuidados aí. Se até tomando os cuidados, você não está livre de se contaminar, imagina sem tomar esses cuidados. E nessa faixa etária aí é a faixa etária de muitos de vocês, então vamos tomar cuidado aí para esse vírus não se alastrar mais, ok? Então vamos ter essa responsabilidade social e fazendo a nossa parte aí, creio que logo logo isso aí vai se findar, ok? Vamos lá, turminha. A flexibilização do trabalho e direitos trabalhistas. Aí a gente para pensar assim, pensar, professor, como assim, mas o que isso tem a ver? De que forma isso pode agregar alguma coisa? Galera, na verdade está no nosso meio, está em nossa volta essa questão da flexibilização do trabalho. Professor, não sei como está no nosso meio, eu ainda nunca vi isso. Muitos de vocês dependem de serviços. Vamos citar aí as empresas de transporte como exemplo. Diga aí, professor, como? Simples, o Uber. O Uber é um modelo de flexibilização do trabalho. Professor, mas o Uber não é algo bom para a pessoa que está trabalhando ali, ela tem, como diz, ela está ganhando o dinheirinho dela, isso e aquilo, esses vendedores de rua estão ganhando seu dinheiro ali, quem está fazendo Uber Eats, quem está ali no iFood, quem está nesses aplicativos aí tentando ganhar um dinheirinho, não é algo bom para eles? É algo bom. Mas eles não têm direitos trabalhistas. Eles não são de carteira assinada, ou seja, o que manda na renda deles ali, o que coordena a renda deles é o quanto ele trabalha ali no dia. E às vezes até ele se esforçando bastante, ele não consegue tirar uma grana em si, uma grana muito boa. Meu irmão é Uber e eu sei, tipo, às vezes ele tem que trabalhar até depois do horário para conseguir tirar uma diária ali considerável. E principalmente aqui em Águas Lindas. Aí, turminha, aí vocês falam assim, professor, mas eu achei que era algo bom, é melhor do que ficar desempregado. Realmente é melhor do que ficar desempregado. Com certeza, você está ganhando seu dinheiro ali de forma honesta. Mas, infelizmente, as leis trabalhistas não abrangem essa categoria. Foi por isso que um dos motivos de ter gerado bastante conflito na época que surgiu o Uber, surgiu bastante conflitos com a categoria de taxistas. Por quê? Porque o Uber ele não pagava imposto, logicamente ele não tinha direitos trabalhistas, então eles não tinha imposto, não tinha, como se diz, não tinha uma série de deveres, no caso, que o trabalhador de carteira assinada ele precisa fazer. Por exemplo, o Uber não pagava INSS, não era descontado ali, porque não era carteira assinada. Muitos trabalhadores ainda, quando está só no contrato ali, eles não pagam INSS, eles têm que pagar por fora, no caso tem a caderneta ali da Previdência Social. E, turminha, é diferente quando você é carteira assinada, isso já é descontado automaticamente. Uber não tem direito a FGTS,
porque não é carteira assinada, então as leis trabalhistas ali não se aplica a eles, ou seja, a jornada de trabalho não pode exceder 8, 12, tem gente que trabalha em 13, 14, 15 horas aí, sem ganhar, sem dobrar, porque quando você é trabalhador, assalariado, no caso carteira assinada, ou no caso seletista, como é chamado, você tem a sua jornada de trabalho ali, vamos supor, de 8 horas diária. O que passar dessas 8 horas aí é considerada hora extra. A hora extra, você ganha a sua hora trabalhada com um pouquinho mais. Ou seja, se você, eu acho que é 50% de hora. Ou seja, se a sua hora trabalhada é R$2, você vai ganhar 50% a mais em cima dela. Ou seja, você trabalhou 1 hora a mais, então a sua hora trabalhada é R$2, você já tem os R$2, e em cima deles você tem mais 50% deles, ou seja, tem mais R$1. Então a sua hora trabalhada de hora extra é R$3 mais ou menos. Entenderam como funciona? É mais ou menos assim. E no caso, quando você é Uber, quando você faz entregas pelo iFood e tal, você não tem esses direitos. Ou seja, o que vai mandar ali vai ser a sua rotina. Galera, como muitos de vocês sabem, eu sou karateca, então sou atleta. Ano passado, para tentar conseguir a grana para ir para o Campeonato Brasileiro, eu comecei a vender jujubas. E, tipo assim, eu ia pro sinal mesmo e vendia jujuba e dava, o que mandava na minha renda ali, no caso, do dinheiro que eu ia conseguir, era o tempo que eu ficava ali. Ou seja, eu fazia a minha rotina de trabalho e enfim, mas, tipo, se eu sofresse um acidente lá, eu não teria nenhum recurso ali, nenhuma empresa para me amparar. Por quê? Porque eu não me enquadrava ali no caso pelas leis trabalhistas. Eu não estava afiliado a nenhum sindicato, ou seja, o que eu estava fazendo era simplesmente, não era algo ilegal, mas também, como se diz, não era algo legalizado, como eu posso dizer, protegido ali pela lei. Simplesmente eu estava ganhando meu dinheiro ali. Ou seja, eu podia ficar lá de 8 horas da manhã, geralmente eu ficava de 8 horas da manhã até às vezes 9 horas da noite ali, sempre vendendo ali para tentar levantar essa grana. E tipo, em uma jornada de trabalho, geralmente ninguém fica 12 horas ali. Lógico, eu fazia meu horário, então eu podia parar a hora que eu quisesse, eu podia descansar a hora que eu quisesse, mas enfim, eu não estava sendo protegido por nenhuma lei trabalhista ali, entende? Essa é a situação de Uber, dessas pessoas que estão fazendo Uber Eats, que estão fazendo entrega pelo iFood. Elas não são carteira assinada, então elas não têm direito a essas leis trabalhistas que tanto protegem elas. Aí, turminha, aí a gente chega no ponto que está lá na página 17. Isso aí está lá na página 16 e partindo para a página 17, que é o salário mínimo. Aí vocês param assim e falam, professor, o salário mínimo é uma vitória aí no caso dos brasileiros, que os brasileiros conseguiram e tal, desde a época lá de 1930, da época de Vargas lá, ele conseguiu colocar o salário mínimo aí, baseado na Carta del Lavoro lá de Mussolini e tal, tem todas essas paradas. Beleza, só que nós recebemos um dos salários mais baixos do mundo, mesmo sendo salário mínimo. Se a lei fala que você tem que receber isso, você está recebendo aquilo, mas se não tivesse essa lei, provavelmente você receberia muito menos. Porque o que tem o piso salarial, as pessoas não podem receber menos que aquilo ali. E brasileiro é um ser que o que ele puder fazer para ganhar, o ser humano, na verdade, não nem colocar brasileiro, o ser humano, o que ele puder fazer para tirar vantagem de outro, ele vai tirar. E nesse caso, tem o salário mínimo ali, ou seja, se você é um trabalhador, você tem que receber no mínimo aquele valor. Mas o que é algo bom para a gente poderia ser muito melhor.
Ah, professor, como assim poderia ser muito melhor? Lá na página 17 vocês têm os maiores salários mínimos do mundo. Aí vocês podem observar, isso é por hora de trabalho. A Austrália aí recebe mais ou menos 9,54 dólares por hora trabalhada. Ou seja, a diária dela, a diária de uma pessoa lá, se ela trabalhar o quê? 8 horas, no mínimo 8 horas aí, está em torno de talvez uns 100 dólares. Em uma semana já tem 500 dólares. Isso trabalhando de segunda a sexta. Em um mês tem 2 mil dólares. Isso, e é esse valor já com os descontos, ok? É o salário líquido, não é o salário bruto. Aí vocês falam isso em 2013, ok? A situação pode ter melhorado um pouco mal, piorado, eu estou fora disso. Aí a gente para um pouquinho aí e pensa, e o Brasil? Beleza, o Brasil, 2015, galera, o salário mínimo estava em torno de R$788. R$788, 2015. Isso equivalia a mais ou menos $1,35 por hora trabalhada. Ah, professor, $1,35? Mas aí a gente está na frente do México e só atrás da Letônia, mas a gente está na frente do México. Não está não. Porque esse valor aí de $1,01 por hora trabalhada do México é o valor já com todos os descontos. A gente tem esse 1,35 aí sem os descontos, ou seja, o salário bruto. Então, talvez, se a gente estaria aí com menos de $1 por hora trabalhada. Para você ver. Isso em 2015, lógico, o salário mínimo já aumentou bastante, mas o dólar também subiu. Então, eu tenho que fazer uma continha aí para ver como é que está a nossa situação atualmente, ok? Turminha, página 17, página 17 ainda a gente tem a concentração de capitais. Galera, quando a gente trata dessa concentração de capitais, a gente tem aí uma questão que está envolta com as multinacionais, ou seja, boa parte das multinacionais aí, elas têm uma concentração de capital muito grande. Vocês podem observar aí as 40 maiores multinacionais por setor, tem esse gráficozinho aí. Você pode ver que 27% dela está na questão das finanças, 22% está na questão da mineração, 7% aí tem eletrônicos, informática a gente tem 3%, ou seja, é bem variado, é bem misto, mas boa parte aí está no setor de finanças e energia, perdão, falei mineração, mas é porque eu sou um pouquinho daltônico, tá? Mas é energia, é finanças e energia. E a outra parte está no setor farmacêutico. Você fala assim, sério, professor, o setor farmacêutico? Você se lembra quando teve, acho que foi ano passado, ano retrasado, aqui teve uns estudos aqui no Brasil e eles desenvolveram uma pílula, e essa pílula, as pessoas que usaram ela como teste, elas ficaram curadas do câncer, mas aí a indústria farmacêutica bateu em cima, bloqueando. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ela gera muita renda. E aí, esse remédio estava sendo distribuído praticamente de graça, porque ele era de teste. E o que a indústria farmacêutica fez? Bateu em cima para que isso fosse proibido. Embora as pessoas estavam curadas. Por quê? Porque o produto não era patenteado, não era delas. O produto tinha outra patente. O produto não era comercializado. O produto era entregue de graça. Mas a indústria farmacêutica quer grana. Ou seja, é um processo que depois vocês vão, até pesquisem por fora, vocês vão achar aí a indústria do câncer. E aí vocês vão ter uma matériazinha sobre esse processozinho aí. Mas enfim, galera, continuando. Boa parte das multinacionais, 40% das multinacionais está concentrada lá nos Estados Unidos. 22% na China, 10% na Alemanha. Estou colocando só os maiores aí. Ok, as maiores concentrações. E aí vocês podem observar que são países que são desenvolvidos, são países, mesmo sendo economias emergentes, são países aí
que, como se diz, são países que têm uma economia aí de destaque, tem uma economia relevante aí na frente de outros países. Aí vocês param para pensar assim, pô, os Estados Unidos 40%, isso é o que faz os Estados Unidos ser grande. Porque geralmente, o que acontece? Para um país, para uma multinacional, ela abrir um polo em outro país, nesse país onde ela vai abrir um polo, precisa ter algum incentivo. E geralmente o governo costuma dar bastante incentivo para essas empresas de fora virem abrirem um polo ali. Geralmente, como é que eu posso dizer? Esses incentivos são, ela fornece o terreno de graça, às vezes, isenção fiscal, ou seja, ela não paga imposto, dependendo ela abre mão de alguns impostos ali, diminui, faz uma série de regalias aí. E às vezes eles são atraídos, principalmente as multinacionais, geralmente sempre são atraídas ali para países subdesenvolvidos. Por quê? Porque a mão de obra é barata. Então o que acontece? A empresa vai lá, gera empregos ali, o país sede, ele ganha porque as pessoas estão trabalhando, estão ganhando dinheiro e estão gastando dinheiro ali dentro do seu país. Mas boa parte do capital não fica no país. Por quê? Porque a sede dele geralmente está em um país desenvolvido. E aí, para onde é que vai toda a renda? Vai para lá. Um caso disso é o Walmart. Eu já trabalhei no Walmart, eu sei como é o esquema de lá. Galera, só para vocês terem ideia, o Walmart, ele faturou em 2015 482 bilhões de dólares, para vocês terem ideia. Cara, isso é mais do que o PIB de Portugal. Muitos países não têm esse PIB, tanto que tem um trecho que fala assim, das 218 nações listadas pelo Banco Mundial, apenas 22 nações de 218 não têm os seus respectivos PIBs superados pelas empresas transnacionais. Transnacionais é as mesmas empresas multinacionais. E o Walmart é um exemplo disso. Eu já trabalhei lá, na época eu trabalhava à noite, entrava às 10 horas, saía às 6 da manhã, e galera, não é brincadeira, o salário não era um dos melhores. Lógico, não desmerecendo, porque para você começar a ter um emprego, como costumam falar, para sujar a sua carteira ali, quando eu falo sujar a carteira, quando eles falam ter seu primeiro emprego ali de carteira assinada, que valoriza bastante, é muito bom. Principalmente quando você é jovem. E tipo, foi bom para mim na época, tal, mesmo o salário sendo baixo, foi muito bom ali. Eu pude conhecer um setor diferente, a rotina ali do trabalhador assalariado, e eu tive por dentro do sistema que é essa multinacional. O salário não era dos melhores, mas eu estava empregado. E isso acaba gerando uma certa dependência, porque mesmo o salário sendo barato, é fácil você entrar, é fácil você conseguir um emprego nessas empresas. Então, o que acontece? Vamos supor, reclamo do salário lá dessa empresa, sou mandado embora. No outro dia tem 5 caras lá entregando o currículo para pegar minha vaga. Entendem como funciona? Como esse incentivo governamental para essas empresas acaba gerando ao mesmo tempo uma dependência e em outras palavras, acaba fazendo com que a mão de obra fique desvalorizada. Pois é. Enfim, não dá para ganhar todas, né? Mas enfim, na época que eu trabalhei no Walmart foi muito bom, conheci uma galera bem legal lá, eu consegui realizar muitas coisas com o dinheiro que eu ganhei lá, enfim, foi bem legal, mas eu não voltaria para lá. Não. Enfim. Turminha, continuando. Esses polos que a gente vê assim, em outros países, geralmente sempre a sede está no país desenvolvido ali, sua sede está em países subdesenvolvidos ou de economia emergente. É por isso que às vezes você vê lá, compra um produto lá, sabe que aquela marca é americana, mas você vê lá na etiqueta lá, tá Made in China, made in Taiwan, made in Bangladesh, made in Índia, sempre tem alguma coisa assim, ou seja, porque
é uma multinacional que a sede está nos Estados Unidos, mas tem um polo ali naquele país ali, que geralmente a mão de obra é barata, então ela cuida da exportação e tudo mais. Então ele pode fabricar lá, ter um lucro muito grande, porque lá ele vai ter o mínimo de gasto, já que a mão de obra lá é desvalorizada, e ele vai ter ali um acúmulo de capital muito grande voltando para o seu país. Ok, turminha? A gente tem aí as principais corporações transnacionais aí, tá lá na página 19. Inclusive, eu acho que vocês conhecem até muitas delas. A gente tem o setor aí do petróleo, setor bélico, setor de alimentação e higiene, agronegócios, financeiro, informação e entretenimento, veículos e internet. Ah, professor, internet, sim. No caso aí a gente tem o Google, a gente tem a Amazon, a gente tem o Facebook, a gente tem o Alibaba, a gente tem o Priceline.com, a gente tem o Uber, a gente tem o Baidu, galera. Aí vocês falam assim, pô, professor, o Baidu, o Baidu tem, tá? Mas esse é outro Baidu, tá? Não é o Badu aí de relacionamento que vocês usam, não. E embora ele também gere lucro, e ele também seja considerado. A gente tem a área financial, a gente tem aí no setor financeiro, a gente tem o HSBC que passa a propaganda na TV direto. No petróleo a gente tem o Texaco, pessoal, a gente já viu muitos deles aqui. No bélico a gente tem aí uma série de empresas aí que são multinacionais, elas geralmente não agem aqui no Brasil, porque tem toda uma série para esse setor armamentista aqui no Brasil, tem toda uma série burocrática que ainda não foi vencida. Na alimentação a gente tem aí a Unilever, a gente tem a Nestlé, a gente tem a Coca-Cola, enfim, a gente tem uma série de empresas aí que elas têm a sua sede em países desenvolvidos, mas tem polos aí em países subdesenvolvidos ou de economias emergentes, ok? Turminha, o domínio da alta tecnologia. Você já foi. O último tópico aí, o domínio da alta tecnologia. Turminha, a gente sabe que geralmente na DIT, que é Divisão Internacional do Trabalho, a gente tem alguns grupos ali de poucos países onde eles têm uma concentração de tecnologia, de inovação, tem uma concentração ali de recursos. Geralmente não tem tanta matéria-prima porque eles exportam de outra, mas eles têm uma indústria desenvolvida, eles têm tecnologia, eles têm uma influência, então eles, como se fala, eles são bem fortes nesse setor aí de inovação e tecnologia. E eles também, geralmente, boa parte deles, eles têm grandes centros de pesquisas e grandes universidades. Por exemplo disso, a gente tem alguns países da Europa e os Estados Unidos como exemplo. Harvard nos Estados Unidos, a gente tem Yale, acho que está nos Estados Unidos. Enfim, tem uma série de universidades aí que são centros de pesquisa e que esse centro de pesquisa tem uma grande contribuição aí para o seu desenvolvimento tecnológico ali. E vocês podem observar aí na página 20 que tem uma classificaçãozinha deles. A Índice Global de Inovação. Primeira posição está a Suíça. Segunda posição está a Suécia. Terceira posição o Reino Unido. Os Estados Unidos está em quarto lugar. E olha que a gente considera os Estados Unidos lá em cima. Realmente está lá em cima. O quarto lugar não é pouco, mas tem países melhores que ele. No caso, a Suíça. O último que a gente tem aí é Singapura. Singapura é considerado um dos tigres asiáticos, ou seja, tem um investimento em tecnologia e educação. Quando a gente fala em grandes centros universitários e de pesquisa, é porque geralmente nesses países como é que eu posso dizer? Tem um incentivo governamental para as pesquisas. Uma parte do PIB geralmente é destinada às pesquisas, ou seja, o investimento em grandes universidades. E eles têm um retorno muito grande disso. O retorno geralmente está envolto nisso, está envolto em ter uma série de recursos inovadores, uma série de produtos inovadores aí
que eles acabam exportando essa tecnologia, eles vão vendendo, isso faz com que o desenvolvimento tecnológico do país seja destaque, ok? É por isso que boa parte das tecnologias que conhecemos geralmente está vindo de países desenvolvidos, por quê? Porque tem um investimento nessa área. Outro fator que vale a pena a gente falar, no caso, é da globalização dos processos produtivos. Ou seja, a Divisão Internacional do Trabalho, como eu falei, ela faz com que alguns países fiquem concentrando, principalmente países desenvolvidos, esse monopólio tecnológico, industrial, e resta para os outros países a ser o quê? Produtos, como se diz? Produtos secundários, quando eu falo produtos secundários, eu falo ali de uma indústria que não é indústria de base, ok? São indústria de fins. Vamos fazer um pequeno esquema, vou desenhar aqui para vocês. Esse esquema aqui, galera, para vocês entenderem a Divisão Internacional do Trabalho. A gente tem países subdesenvolvidos de economia agrária, ou seja, aqueles países que alimentam o mundo. O Brasil é um deles. A agricultura agropecuária aqui no Brasil é o que praticamente move a economia brasileira. Então, ela faz o quê? Ela fornece produtos em matéria-prima. Matéria-prima, então, vai desde metal e outros produtos aí para a geração de outros. Ela fornece para países subdesenvolvidos industrializados, que eles pegam essa matéria-prima e manufaturam ela, ou seja, eles trabalham em cima dessa matéria-prima e eles vendem novamente o produto industrializado. Professor, os países desenvolvidos, geralmente os países desenvolvidos, eles acabam investindo em empresas nos dois países. E tem aquela troca, ele vende o produto manufaturado para cá, ele investe aqui, novamente ele vende, os países de economia agrária vendem alimento para cá, e geralmente os países desenvolvidos investem aqui também. Ou seja, acaba tendo uma ligação entre eles. E essa ligação é feita pela DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho. É essa Divisão Internacional do Trabalho que acaba regulamentando a relação entre os países. Então tem uma série de regrinhas ali que eles têm que seguir. E um dos modelos disso, você tem até o exemplo aí na página 21, que na construção de um avião, ou seja, na produção de um avião, vamos supor, o avião está sendo produzido aqui, nesse país aqui, no país desenvolvido. Vou colocar até mais aqui. Isso aqui é um avião, tá, galera? O avião está sendo produzido lá. Mas os materiais das peças dele estão sendo produzidos aonde? Está sendo produzido nesse país aqui onde eles estão construindo a hélice, a asa, e eles estão construindo com material que veio de onde? Com material bruto que veio daqui. Ou seja, eles fornecem a matéria-prima, eles produzem a peça, e no país desenvolvido lá, que tem uma indústria de base desenvolvida, eles fabricam o avião. Então, ou seja, nessa Divisão Internacional do Trabalho, acaba tendo eles fragmentam a produção, ou seja, em vez de só um país produzir todas as peças, não. Vários países produzem peças diferentes e um país compra e vai e monta ali na sua fábrica o avião. Isso faz com que tenha essa relação entre os países, ok? Ficou claro, galera? Espero que sim. Eu deixo a atividade aí da página 23 e 24 aí para vocês. Não se esqueçam de fazer essas atividades. Eu vou deixar um espaço essa semana para vocês atualizarem as atividades que estão atrasadas, ok? E turminha, não esqueçam, fiquem em casa. Se forem sair, tomem os cuidados necessários. Até a próxima e fiquem bem.